Direto da redação. O Brasil inteiro acompanha o desdobramento de uma tragédia na cidade de Itapiruna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Um adolescente de 14 anos, ele confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos. Os corpos foram encontrados pela polícia em uma cisterna no quintal da residência. Não sei se bem o corpo ele matou dentro de casa e arrastou até a cisterna e tentou ocultar os cadáveres, os corpos na cisterna. O Portal Viu fez uma reportagem sobre esse tema, sobre esse caso. Você acompanha aí em portalviu.com.br. É a foto do casal. Eles tinham 2 filhos de 14 anos, eles moravam juntos há 20 anos, conviviam há 20 anos, e dessa relação, dessa união, 2 filhos, um que tem 14 anos, uma criança de 3 anos, que completaria agora, em julho, 4 anos de idade. Eu vou aqui me ater ao que diz a reportagem. Tragédia em Itapiruna. Adolescente é suspeito de matar pais e irmãos de 3 anos e esconder corpos em cisterna. O subtítulo da reportagem destaca: crime chocante no distrito de Comendador Venâncio revela a morte de 3 membros de uma mesma família. O jovem de 14 anos teria agido após ser proibido de viajar para encontrar namorada virtual. O que diz aqui o primeiro trecho da reportagem? A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um triplo homicídio que chocou o município de Itapiruna, no noroeste fluminense. Os corpos da cabeleireira Inaila Teixeira, do esposo Antônio Carlos Teixeira e do filho caçula Antônio Filho, de apenas 3 anos, foram encontrados na manhã de quarta-feira dentro de uma cisterna no distrito de Comendador Venâncio. O principal suspeito do crime é o outro filho do casal, um adolescente de 14 anos. Segundo as investigações conduzidas pela 143DP, uma das linhas de investigação aponta que o jovem teria se revoltado após os pais proibirem uma viagem para encontrar uma namorada virtual que mora em Água Boa, no estado de Mato Grosso. E o caso começou a chamar atenção após a avó do menor registrar o desaparecimento da família. Ela registrou isso na segunda-feira e ela esteve na delegacia para relatar que havia sido informada sobre o neto estar hospitalizado após ingerir cacos de vidro, mas desde então não conseguia mais contato com nenhum membro da família. O neto a que ela se reporta aí é a criança de 3 anos. E na terça-feira 24 a situação se agravou com o registro de desaparecimento oficial. Então, na quarta-feira, o adolescente teria confessado o crime a um tio, revelando que matou os pais e o irmãozinho durante a noite de sábado, dia 21, enquanto eles dormiam. E ele mesmo indicou o local onde os corpos estavam escondidos, uma cisterna localizada dentro da propriedade rural da família. As investigações preliminares revelam que o jovem ele chegou a fazer pesquisas na internet sobre como sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do pai, o que a polícia suspeita que ele já tinha premeditação de matar e depois então sacar o FGTS. E os agentes da delegacia, também peritos do posto regional de polícia técnico e científica, foram mobilizados lá para a cena do crime. E o delegado Carlos Augusto Guimarães, que tem aqui a entrevista com ele, você vai conferir daqui a pouquinho, ele prometeu, ele deu, né, ele concedeu uma entrevista coletiva ontem ainda, detalhando os desdobramentos dessa investigação. A Inaila e o Antônio eles estavam juntos há 20 anos, como mencionei, né? E o filho mais novo, o Antônio Filho, ele completaria agora 4 anos no mês de julho. Essa reportagem você confere ela na íntegra aqui no Portal Viu. Mas entre o que se destaca aqui, o que a avó da criança ela teria procurado a polícia? Por que isso? Porque o menino de 14 anos teria relatado que os pais saíram num carro, num Uber, para levar o menor, a criança que se engasgou com um caco de vidro ao hospital, e dali teria desaparecido. Então a história ela não fechava. Então a avó não conseguia mais o contato nem com a mãe da criança, nem com o pai, nem com a família, desapareceu. Então ela foi à delegacia e a polícia, então, depois dessas informações, foi à casa. Chegando na casa, achou lá manchas de sangue pelo local e um mau cheiro muito grande, exalando mau cheiro dentro da casa.
E aquilo dali muito suspeito. E o garoto começou a ficar nervoso, então ele não teve como negar mais. Mau cheiro. Pô, tem corpo no local. Sangue. Alguma coisa, houve um ato de violência ali dentro. Aí então, em sede policial, acompanhado de um tio, ele confessa que matou os pais. Matou primeiro o pai, matou depois a mãe e depois o irmão. E arrastou esse corpo até esse externo, escondeu, ocultou esse cadáver. Que o plano dele seria sair para viajar para Mato Grosso para encontrar a namorada. Trabalharia no supermercado, viveria com a namorada. E o que chamou a atenção da polícia, nisso aí você vai conferir aí na sequência, no que nós vamos mostrar, é que em momento algum esse rapaz, esse jovem, esse adolescente de 14 anos, ele demonstra arrependimento. Ele diz que matou o irmão de 3 anos, por exemplo, porque não queria que a criança sofresse sem os pais. Ele disse que faria tudo de novo, segundo relatos aí do delegado e da polícia. E a namorada era virtual, ele conheceu em jogos de internet. E teria recebido o ultimato, que ele teria que ir para Mato Grosso. Mas vamos aqui entender aqui, porque o delegado na coletiva, na entrevista que ele concedeu ontem, uma coletiva em Itapiruna, são 2 delegados, você vai observar. Um dos delegados é o Carlos Augusto Guimarães, que é o titular da delegacia, pressupone, e tem um delegado auxiliar que também está no caso. Toda a delegacia está nesse momento envolvida nessa investigação, na apuração desse caso. Mas vamos ao que diz o delegado Carlos Augusto Guimarães. Inicialmente aqui vou dar uma declaração como nós chegamos já na conclusão desse caso, bárbaro, horrendo, que aconteceu no dia de sábado, último. E começou ontem a comunicação aqui em sede policial pela roda desse adolescente, inclusive cada vez a saber, né, na delegacia, de um desaparecimento, suposto desaparecimento do pai, da mãe e do irmão dele, de 3 anos. Inicialmente a gente falou que o irmão de 3 anos teria sofrido um acidente doméstico em casa, teria se engasgado com um capo de vidro e que os pais teriam saído para socorrer essa criança pegando um Uber ou algum veículo de aluguel do tipo. Nossas equipes imediatamente foram até os hospitais aqui de Itapiruna e da região também, no sentido de verificar se essa família deu alguma entrada em algum hospital, e o resultado das diligências foi negativo. Não havia registro nenhum dos hospitais onde as equipes percorreram. E de sábado até a data da comunicação do desaparecimento, transcorreu cerca de 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda e na terça, quase à noite, tiveram a comunicar aqui. Por ter mencionado acidente doméstico, sangue e tal, eu solicitei uma perícia na residência e na manhã de hoje, meus policiais, junto com a equipe da perícia, constataram lá na residência manchas de sangue no colchão, na residência, incompatíveis totalmente com qualquer acidente doméstico, anti-engasgo, casco de vidro, e verificaram também algumas vestes, umas bocas com manchas de sangue e focos de queimado, ou seja, vocês estavam tentando se desfazer dessas roupas, né? E durante essas pesquisas na imóvel ali, também encontraram uma bolsa de viagem desse adolescente já pronta para a viagem e com 2 telefones celulares que pertenceriam aos seus pais. Os telefones celulares pertenceriam ao pai e à mãe dele. Diante disso tudo ali, daquele contexto todo, e do já forte odor fétido dos cadáveres no local, e não teve outra alternativa a não ser confessar dos policiais que realmente atirou nos pais e no irmão e escondeu os corpos na cisterna. Ele utilizou para tanto a arma do pai, segundo ele era a CAT, e que a arma ficava embaixo do colchão do casal. Enquanto eles estavam dormindo, ele também estava dormindo no mesmo quarto, com o ar-condicionado. Ele disse que teria tomado um pré-treino para se manter ativo, para se manter acordado. E na madrugada de sábado, teria pegado arma de fogo. O pneu de pado fez na cabeça do pai, o seguinte na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmão. Assim que os matou, teria escondido os corpos na cisterna da outra casa. Inicialmente, a gente não sabe até que ponto a avó tem algum tipo de envolvimento, né? Pela fase da investigação aqui, nós acreditamos que não, até porque o estado emocional dela estava bem abalado, hoje não descobriu isso tudo, e quando via que a delegacia também não parecia saber de algo mais gravoso, né? Ele, o adolescente,
foi ouvido na presença do tio dele, que veio de São Paulo aqui, que é irmão da mãe, né? E processou tudo na presença do espírito. Nós verificamos também que ele se relacionava com uma outra adolescente, em Mato Grosso, e que poderia ser uma das motivações. A primeira motivação realmente teria sido um descontentamento dos pais desse adolescente com esse namoro dele com essa mulher de Mato Grosso, cidade de Água Boa, Água Bela, algo do gênero. Os nossas equipes aqui vão em contato com a delegacia lá na cidade para saber se localiza esse adolescente e os pais dela, para que vão à delegacia prestar declarações sobre isso aí. Ele disse que conheceu essa garota em redes sociais, jogando videogame, jogando PlayStation, Fortnite. Se relaciona com ela há 26 anos. Desde 8 anos se relacionava com ela, é assim, relacionava e tal. Você encontrou com ela, já viu foto dela, era só um avatar. Até que você falou que tinha foto e disse até nome completo e realmente pesquisou ali, realmente bate os nomes. Talvez seja verdade isso mesmo. E que ela teria dado ultimato a ele. Ia dar ultimato para que ele fosse para Mato Grosso, nos que custar. Então, até que ponto o ultimato seria uma participação no crime para que ele matasse os pais, isso ainda está muito incerto. Ou com simples ultimato de término de namoro, se ele fosse para lá, terminar o relacionamento e só isso. Então, ainda tem que ser aprofundado esse fato aí, ela tenta esclarecer lá que ela existir, né? E uma outra vertente, uso de motivação, lembrando que seja uma motivação ou outra, a motivação é fútil. Essa segunda motivação seria um encontro no celular dele de pesquisas sobre como receber FGTS de falecido. Ou seja, ele já tinha visto no telefone do pai que o pai dele vai poder cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, eu indaguei ele sobre isso aí. Ele falou que estava pesquisando de depois da morte, enfim. Então também, seja uma motivação, caso do relacionamento que ele tinha com essa menina, ou outra motivação, para nós já basta uma motivação fútil, tá? Qualificadores também, o que o Gabriel vai poder falar aqui, que ele que está no CONTRAN hoje, ele vai ficar as condutas, ocultação de cadáver, o homicídio qualificado pela motivação fútil, recurso de impossibilidade para defesa das vítimas. Então isso tudo cria esse dedo cabuloso, horrendo, de um triplo homicídio que destruiu a vida da própria família, sem qualquer motivação, e a própria vida dele. Inclusive, ainda gay sobre o irmão, que o demônio era uma criança pura, não tinha nada a ver com o seu relacionamento, enfim, ele era puro imaturo irmão, para que o irmão não sofresse com a perda dos pais, uma desculpa assim esfarrapada, né? Enfim, e Benito, muitas contas a prestar na justiça a partir de agora, com a sua própria consciência e com Deus, né? Os corpos foram retirados do Corpo dos Bombeiros após a eleição dos anos 2006 ali. Nós também tivemos o apoio da Polícia Militar do local, que prontamente fez cerco ali para evitar que a população inflamada fizesse algum apoio, tentasse invadir, para agredir, para lixar, enfim. Então foi um trabalho de excelência, um trabalho de perfeição, que culminou nesse resultado em menos de 24 horas, com o encontro desses corpos, dessas famílias mortas, mas que dá um desfecho, uma satisfação para toda a sociedade. Olha, a polícia ela fechou assim, as informações rápido. Agora o delegado ele fala muito aí na condicional, seria, porque essa investigação ela ainda está em curso. Essa investigação ela não se esgotou. Então tem muitas equações ali ainda a serem ali elucidadas, ser equacionadas. Nós temos, por exemplo, ele vai ouvir, provavelmente, os parentes, tentar chegar aos parentes dessa adolescente, vai ouvir essa adolescente lá em Mato Grosso, é Lagoa Bela, o nome da região lá, que a menina mora. A avó da criança, ele não descartou nada, mas ele acha improvável qualquer participação da avó da criança, porque ela ficou muito transtornada, ele relata isso aí no depoimento que ele deu. E nós ouvimos também algumas pessoas de Itapiruna sobre a condição de anonimato, o que essas pessoas elas narraram para a reportagem. É que era uma família normal, não era uma família que tinha distúrbio, que tinha brigas dentro de casa, nada disso. E nas imagens que você verifica nas redes sociais, a rede social dele é fechada, mas a rede social da esposa dele, do Antônio, a Inaila, ela já é aberta porque ela era cabeleireira, ela trabalhava como cabeleireira. Então ela tem uma rede social aberta, você vai olhar ali, vai ver vários modelos de cabelo, de clientes dela que fizeram fotos. Então essas pessoas narram que era normal, era uma relação normal. E o pai era atirador, ele tinha um revólver, tinha arma dentro de casa, o adolescente sabia onde estava essa arma.
E o que se verifica é que ele tinha rompido, pelo menos assim aparentemente, veja bem, eu não sou psicólogo, eu não sou especialista, eu tô tudo aqui na pressuposição, tudo aqui na suposição. Que ele tinha rompido pelo menos o vínculo afetivo com essa família, porque ele elimina a família, ele tem planejamento de se deslocar, de morar, viver em uma região de Mato Grosso que sequer conhece, apenas com a menina que ele se relaciona por meio de uma rede social. E os pais eram contra ele viajar, né? Obviamente, uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos, como é que você vai deixar embarcar num ônibus, sair para Mato Grosso, estar com uma pessoa que você apenas se relaciona virtualmente? Daí a preocupação dos pais. Mas o vínculo dele afetivo com essa pessoa que estava à distância, se relacionava virtualmente, era mais forte do que o vínculo afetivo dele com a família, com os pais. Eu vou dar uma avançada aqui um pouquinho, porque eu tenho ainda as declarações aqui do outro delegado, vamos a ela, porque é o doutor Bruno, porque um é o delegado titular, você ouviu agora há pouco. O doutor Bruno, ele entrou essa semana e já entrou também no caso. Então toda a delegacia de Itapiruna, ela está nesse momento detida, né, está focada nessa investigação. Vamos ao que diz o doutor Bruno. Bem, depois de entendermos aí um jeito, a situação começou aqui com um registro de desaparecimento, verificando, né, por todo esse cenário que encontramos lá, e aqui ressaltando o bom trabalho dos policiais, da 143 DP, o tirocínio policial no local, porque o adolescente é extremamente frio, tentou ludibriar de todas as formas, mas devido até mesmo à circunstância, de fato, o odor cadavérico que já exalava na residência, não havia outra saída a não ser continuar lá e enfim, com encontro dos cadáveres. Então nós temos aí um triplo homicídio, né? Um mapa infracional análogo ao crime de homicídio, e pelo fato de também ter a ocultação dos 3 cadáveres, é um crime permanente, o adolescente será apreendido e, com os procedimentos nos trâmites legais do ECA, será encaminhado a partir de amanhã para a Vara da Infância e Juventude, para o Ministério Público fazer sua oitiva informal. Poderá ou não dar a sua versão dos fatos, mas o fato é que hoje, após esse trabalho, temos elementos suficientes para fazer o auto de apreensão do adolescente com encaminhamento de prazo legal ao Ministério Público. Olha só o que o doutor Bruno falou, ele foi o seguinte, que o adolescente inicialmente, ele negou. Ele tentou ludibriar, ele tentou disfarçar. Agora, diante das evidências muito fortes dentro da casa, quando a polícia chega dentro da casa, o odor, o mau cheiro, ainda que estivesse os 3 corpos dentro de uma cisterna, mas exalava pela propriedade. E sangue dentro de casa. Então ali as evidências foram muito fortes, o cerco foi se fechando em cima dele. Ele foi a última pessoa a estar com a família. Ele que foi acionar a avó, foi dizer à avó que os pais saiu com o motorista de Uber para levar a criança no hospital. A história que não se fechava. E a polícia, ela vai vendo, né? Ela vai fechando as informações e vai fechando assim as suspeitas. Então, diante das evidências, sob pressão naturalmente, ele não teve outra alternativa a não ser confessar. Falou o que ele fez com os pais. Agora tem muitas coisas ali que ele vai narrando, que os delegados apuraram. Por exemplo, ele é um adolescente de 14 anos. Ele executou, ele pegou o revólver do pai, ele sabia onde ficava o revólver. Ele mata o pai, mata a mãe, mata o irmão, mas depois ele tem que arrastar esses corpos. Então a dúvida que ficou inicialmente, como ele fez isso? Se ele teve ajuda de alguém, mas ele explicou exatamente como ele levou esses corpos, ele arrastou até a cisterna. Você vai acompanhar agora aí o que diz, o delegado explica. Vamos ao que ele fala, por favor. Olha, pelo local ali a gente percebeu que a cisterna não fica muito distante do quarto. É uma casa bem reduzida, diminuta, então fica cerca de 4 a 5 metros do cômodo. O cadáver do irmão é mais leve, com certeza, mas para tanto ele falou pra gente que botou veja, alguns produtos químicos de limpeza para que deslizasse e ele arrastasse os corpos até a cisterna. E ele mesmo falou que depois limpou o local ali e não teria contado nada para a avó. A arma do crime supostamente foi encontrada na casa dessa avó,
que teria teria visto essa arma lá no local e teria temido pela integridade do próprio neto, teria tirado essa arma de lá e levado para a própria residência, e também foi apreendida essa arma. Olha só, o que a avó fez quando viu esse menino sozinho inserir? E isso é o que a polícia, pela minha informação, que a polícia colheu. Ela, com medo do menino pegar o revólver e fazer uma bobagem, até se matar, cometer suicídio, ela pega o revólver, pega a arma do crime e leva para casa dela para guardar essa arma. Mas que a polícia, ela constatou que o adolescente, ele é um garoto inteligente. Ele não é um garoto bobo, ele é um garoto que ele pensa, ele planejou aquilo dali. Ele planejou matar os pais, ele planejou morar em Mato Grosso, ele já sabia o que ele ia fazer em Mato Grosso para sobreviver quando chegasse lá, ainda que seja aquela coisa de adolescente, né? Porque o adolescente, ele acha que R$400, R$500 ele vive bem, porque não tem despesa nenhuma. Mas quando ele constitui uma família, a despesa é outra, né? Mas ele achava isso. Ele já tinha plano do que ele ia fazer lá. E ele conseguiu ver, ele pesquisou como sacar fundo de garantia do pai, com a morte dos pais, né, do pai. E então ele tinha, para um garoto de 14 anos, ele maquinou, ele pensou exatamente tudo isso. Então nós não estamos lidando ali, a polícia, ela não está lidando com alguém que não tem inteligência. Ele é inteligência, ainda que essa inteligência tenha sido utilizada da forma mais pérfida que se possa imaginar. Mas vamos aqui o que o delegado fala desse traço de inteligência do adolescente. Você conversa com ele, você percebe que ele é frio, tem respostas rápidas, né? Ou premeditou tudo isso, ou ele é muito esperto, muito inteligente, tem um tirocínio muito sagaz, né? Perguntei sobre o arrependimento, falou que não estava arrependido, que faria de novo. Meu policial até fez uma jogada com ele, perguntou na máquina do tempo, se tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse voltar, você faria de novo e tal. Mas porque você não teve coragem de fazer com você mesmo? Mas não, eu faria sim. Tanto eu tive coragem que matei meu pai, minha mãe e meu irmão. Ou seja, você percebe claramente ali, como você disse, uma tentativa de se autoafirmar como homem, apesar de ser adolescente, ele tive essa percepção, e ele também tem um quê de psicopatia, sim. Sem dúvida que tem, porque qualquer pessoa em sã consciência diante de um homicídio familiar ficaria destruído, como a avó ficou. Ele não, ele estava frio, conversou numa boa, sem qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário, foi espontâneo, quis falar o que tinha acontecido ali e tenho certeza que deve falar na justiça também. Olha, mas o diagnóstico de psicopatia, traço de psicopatia, aí eu acho que cabe a um profissional habilitado, um profissional de psicologia, um profissional que vai estudar isso em um paciente, né? Se eu sinceramente achei prematuro falar. Tem traços, tem aparência. Alguém pode ser frio. Tem gente que age com frieza em determinadas circunstâncias, tem outro que age de forma explosiva. Isso não quer dizer que seja traço de psicopatia. Alguém frio, é alguém calculista. Agora, daí dizer que é um psicopata, que tem traços de psicopatia, eu não sei, aí eu tenho receio. É o limite, né? Mas havia planos para depois do homicídio. O que esse menino ia fazer? O que ele ia fazer em Mato Grosso? De que forma ele viveria em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, ao lado da namorada, a partir dali, terminado, se esse plano tivesse dado tudo certo? Vamos aqui acompanhar o que diz o delegado. Vem para a própria avó, tá? E ele está sendo apreendido, vamos deixar claro aqui, apesar dos homicídios terem acontecido no sábado, ele está sendo apreendido mais pela ocultação de cadáver que é crime permanente. Então o fato de encontrar os cadáveres escondidos ali e tendo ele como autor, já permite a apreensão dele em flagrante. Isso vale para adolescente, vale para adulto e tal. Ele não deveria falar para ninguém. Acho que o intuito dele seria realmente partir para Mato Grosso. Em conversa informal com ele, ele disse que já teria combinado com essa namorada de Mato Grosso, de fazer um Pix agendado, ou coisa do gênero assim, para poder comprar uma passagem, e depois que trabalharia no supermercado em Mato Grosso com essa menina. Mas trabalharia de quê? De caixa, de empacotador, e qual seria o salário lá? Cerca de R$1.400. Ou seja, isso por si só já comprova que o fato foi premeditado. Ele já estava matutando isso na cabeça dele, e não simplesmente poderia sair de casa e fugir e morar com a menina, não. Para que matar os pais? Essa é a pergunta que não quer calar. Para que matar os pais se não fosse premeditado? Ele tinha plano depois que chegasse lá. Ele foi preso, isso é importante a gente colocar isso aí, o delegado fala isso.
em flagrante, ele está detido, ele não foi preso, ele foi apreendido, que o menor não é preso, o menor foi apreendido, por causa da ocultação de cadáver, porque foi o flagrante. Porque se não fosse a ocultação, se não encontra o cadáver, o flagrante, ele matou, fugiu, apareceu 3 dias depois e saiu do flagrante. Agora, se ele matou, ele tentou ocultar o cadáver, acharam o cadáver, então aí deu margem, a polícia legalmente pôde consumar a apreensão desse menor. Mas o que todo mundo pergunta, que todo mundo falou, e o que a polícia também perguntou, é saber se haveria um motivo, houve alguma briga, houve alguma discussão com seu pai, você teve alguma desavença, vocês tinham uma relação ruim. Todas essas perguntas, elas foram feitas a esse menor. E vamos ver aqui o que ele respondeu quando a polícia procurou se haveria outro motivo, qualquer razão para ele ter feito aquele ato. Vamos ao que diz o delegado. E ele disse que o único conflito, a única desavença que teve com os pais foi realmente essa proibição do namoro, dele ir para o Mato Grosso e da menina vir para Itaperuna. Foi a única desavença, até então conhecida. Depois eu já ouvi alguma outra história que o pai obrigava ele a treinar jiu-jitsu forçado, mas então, está só na fase da especulação, isso tudo não está nos autos, mas a única desavença que ele confirmou para nós realmente foi a proibição do namoro dessa menina. Assim são muitas equações que elas vão se fechando, né? E também, nesse momento, surgem-se muitas especulações. E você vê uma tentativa, assim, ou melhor, apareceu uma alma inusitada achando que aquilo dali estaria atribuído a ritual religioso, a ritual de magia negra. Mas o delegado desmistificou isso completamente, disse que não tem nada a ver, disse que não tem nenhuma evidência disso, não tem nada envolvendo uma situação de cunho religioso. Vamos ao que diz o delegado. Isso foi nada foi comprovado, nada foi dito. Crimes dessa magnitude, dessa monta, as pessoas costumam associar a magia negra, a religiões de matriz africana, não tem nada a ver, isso aí não procede, tá? Agora outra questão também que vai ficando assim, que todo mundo nesse momento se pergunta, né? Todo mundo, a questão da arma. Como é que era essa questão da arma? Como é que esse garoto teve acesso a essa arma? Aí é que você vai ver, o pai ele era CAC, o pai ele era praticante de tiros. E ele tinha arma em casa, ele tinha autorização para ter arma em casa. E o menino sabia onde a arma ficava. Vamos acompanhar o que diz o delegado. Era do pai, entendeu? Nós temos a informação que ele era CAC, isso ainda vai ser checado também. Esse registro estava na validade e tal. E segundo o relato do adolescente infrator, o pai, mesmo com uma criança pequena em casa e um adolescente em casa, guardava essa arma debaixo do colchão. O rapaz sabia onde ficava, né? Triste caso, né? É um caso que chocou todo o Brasil. Isso aí, o Brasil inteiro nesse momento acompanha os desdobramentos. As investigações poderão trazer ainda fatos novos, poderão revelar coisas que a gente ainda não sabe, claro. É uma investigação que ela está em curso. E nesse momento a polícia está ouvindo todo mundo. Vai ouvir ainda familiares, vai ouvir vizinhos, vai ouvir a menina lá no Mato Grosso, tentar localizar a família dessa menina e da própria menina. E saber que ultimato foi esse? Havia um ultimato para ele sair e se deslocar para Mato Grosso, para entender, para fechar todas essas informações. Mas o que se verifica em Itaperu nesse momento é um estado de choque por parte de moradores, por parte de todo mundo, no Brasil inteiro, porque é algo assim muito chocante. Você matar pai, matou mãe e matou uma criança ainda de 3 anos, um irmãozinho de 3 anos. E olha o cálculo dele, matou porque não queria que o irmão sofresse depois com a ausência dos pais. E você entra na rede social da Inaila, você vai ver ela com o marido, com outro meninozinho, com o menino que morreu, que foi assassinado também, passeando de carro. Tem fotos dos 4, a família reunida. Então é uma família aparentemente normal. Então, é algo que choca. São situações que vêm de onde você menos espera. Mas nesse momento aqui a gente continua acompanhando o caso, vai acompanhar ainda as investigações da polícia. Essa reportagem que você conferiu na tela aí está no portal viu.com.br. É uma reportagem que foi formulada pela agência Fonte Exclusiva,
que é uma agência de notícias do Portal Viu, trabalha para todo o núcleo, né, para todas as plataformas do Portal Viu. E você confere aí na foto a imagem do Antônio e da Inaila, em Itapiruna, noroeste do estado do Rio de Janeiro.